Olá, gente linda! E vamos falar agora as perguntas do Jan. Tem algumas perguntas. Lembrando que leituras particulares eu vou estar fazendo só até quarta-feira. Depois eu vou estar viajando, não vou estar atendendo. Já vou deixar vídeos gravados aqui para vocês. Eu volto só dia 8, mas as leituras particulares voltarão só dia 15 de junho, ok? Então, aproveite só até quarta. E depois você até pode estar pagando, enviando o comprovante, mas só depois do dia 15, tá? Não teremos leituras particulares. Não vou estar levando meu telefone, porque estou viajando num lugar onde é bem interior, vou aproveitar a família, então não vou estar levando o meu WhatsApp, tá bom? Então, vocês não vão me ver responder ninguém, ok? A primeira pergunta é da Márcia. Ela diz assim, ó, eu acho que o Jan e a Demet nunca tiveram nada, pois eu nunca ouvi nenhum dos dois afirmar. Pois é, né, amiga? E você não viu nenhum dos dois negar. Bola para você novamente. Nenhum dos dois afirmam, mas nenhum dos dois negaram, amiga. Essa é a diferença bem grande. Vamos ver o que mais temos aqui de perguntas para o Jan. A pergunta para o Jan é a seguinte: se realmente ele não tem mais nada com a Sara? É da Cláudia. Cláudia pergunta se realmente não tem mais nada com a Sara. Realmente não, porque aqui marca duas cartas de ilusões, a carta do pensamento, do tempo. Aqui fala, né, que foi bom enquanto durou, com certeza, e que tem muitos segredos, né? Fala de muitos segredos envolvendo os dois. E é isso, gente. Então, nós temos que aguardar, né? Rosa Rodrigues, Vera, querem saber quem é Ibete Lourenço na vida do Jan. Eu nem sei quem é esse Ibete Lourenço. Vamos ver, né? O que as cartas revelam. Quem é Ibete Lourenço na vida do Jan? Vamos ver se as cartas nos revelam. Alguém do passado. Vamos ver se revela algo a mais. Alguém que já fez algum trabalho com ele, alguma coisa. Porque a gente tem a estrela, a gente tem aqui a carta, a gente tem aqui os compromissos. Passado, através de uma mulher, pode ser através da mãe dele, pode ser pensamentos. Então, Ibete Lourenço aqui é alguém do passado, é alguém que já pertence à vida do Jan, é alguém com quem ele tem uma afinidade muito legal, né? É alguém que ele gosta, é alguém que faz parte da vida dele. Interessante, né? A Rosa Rodrigues pergunta a seguinte, Cassandra, você afirmou na leitura de maio várias vezes que Jan está sozinho, você previu. Inclusive que ele iria assumir alguém nos próximos meses. Minha pergunta é, será em junho? Ele finalmente vai assumir o namoro? Ele mudou o visual, está se cuidando. Essa mudança pode ser para um novo amor? Pergunta boa, Rosa Rodrigues. Vamos ver o que o nosso tarô revela sobre o Jan. Se ele vai assumir alguém em junho, desculpa. E se essa mudança dele é algo para esse novo amor. Vamos ver o que dizem as cartas. O passado no fundo do deck. Vamos tentar decifrar isso aqui, porque olha, ficou bem confuso. Aqui, o que eu posso dizer, né?
Aqui fala de um evento grande que vai acontecer e que vai ser muito comentado. E aqui temos o coração no meio. Tem grandes chances de ser em junho? Tem, porque a gente tem aqui, ó, algo grande, público, festa, premiação, reconhecimento, o coração e muita fofoca sobre esse acontecimento. A mudança dele foi recorrente ao trabalho. Tá vendo aqui? O caixão simboliza a finalização de ciclo, a cobra aqui o início de uma nova fase para um trabalho. Então, a mudança do visual dele é para o trabalho. Aqui fala que muitos obstáculos ele vem enfrentando, né? Mas tudo tem o seu tempo. Então, sim, são duas perguntas muito boas e que a resposta é sim para as duas, né? Temos grandes chances de ver essas duas coisas acontecendo perante, como é que eu vou dizer? Perante o público. Então, a gente tem essas duas fases bem boa, né? E a gente vai ter que aguardar com certeza. A próxima pergunta é: Sandokan, né? Quando que vai ser feita a segunda temporada? Porque parece que eles deram uma parada agora. Quando que teremos a segunda temporada? Vamos ver quando que Sandokan vai ser feito. Ai, essa mulher com os peitos de fora. Vamos ver. Tá um pouco parado, porque eles estão meio perdidos o que eles querem fazer. Principalmente na parte do Jean com a mulher. Eles estão cansados de certas situações, eles estão falando muito sobre tudo e eles querem um evento grande, sabe? Algo grande, algo que aconteça. Não tem previsão aqui, tá? Não tem previsão, porque eles estão analisando as coisas, gente. E o Jean agora, né? Como é que ele está reagindo? E a mulher do Brasil que apareceu nas cartas, como é que está a situação do Jean com a pessoa do Brasil? Ele ainda tem interesse? Ele desistiu? Olha que interessante. Olha que interessante. Uau! Ele quer um acontecimento grande com ela, tá vendo aqui? Ele quer algo grande, tipo Sara no tapete vermelho. Ele quer com ela o mesmo sentido. Sara no tapete vermelho. Então, essa do Brasil, ele quer a mesma coisa. Aqui falamos o seguinte. Ele está passando, né, por alguns obstáculos, problemas em situação a ela. Pode ser alguma coisa que tá cansando. Ela, o cansaço, obstáculos, montanhas. Tem algo acontecendo que tá atrapalhando os dois, ó. O compromisso deles, eles se sentem perdido e eles querem algo. Eles têm medo de ficar junto, porque aqui o chicote, né, com o perdido, a aliança, ela fala desse medo de um compromisso sério por muito tempo. Aqui fala que teria que viajar, né, para ficar com ela. Então, fala dessa ilusão de ficar pensando, porque aqui a gente vê assim, ó, que o Jean pensa muito nela, mas ele pensa nessa viagem e para fazer dar certo. Então, assim, o que eu consigo entender pelas cartas é que ele tá com medo de um relacionamento de uma pessoa de fora. É isso que eu consigo sentir nas cartas, mas que eles conversam porque ela aparece nas cartas. E ele queria algo grande para mostrar ela para as pessoas. Interessante, né, gente? Mas vamos ter com certeza que aguardar, com certeza. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.